Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vos trago um vídeo sobre algumas sugestões de leitura. São alguns livros assim que me marcaram e têm-me marcado. São assim alguns livros que eu creio que também vão vos marcar, né? São livros diferentes um com o outro, mas são livros que vão ajudar-vos a refletir sobre muita coisa, né? Sobre o amor, sobre a natureza, sobre justiça, sobre dor, sobre muita coisa, sobre liberdade, sobre domínio, muita coisa que são temas assim muito importantes para o próprio entendimento de nós mesmos e o próprio entendimento da realidade. Tenho aqui 1984, do George Orwell. Tenho aqui também Fyodor Dostoevsky, com os irmãos Karamazov. Tenho aqui Guerra e Paz, né, do Lev Tolstói. Vou começar com a leitura mais antiga dos livros que eu tenho aqui. E a leitura mais antiga que eu tenho aqui é 1984, do George Orwell. Por que eu trago-vos este livro? Por motivos que eu acredito serem muito importantes no mundo em que vivemos hoje. Sinto cada vez mais as liberdades de algum modo estão a ser cerceadas. E aqui neste livro o George Orwell já traz uma distopia. Não é como uma distopia. Eu vou pegar o conceito de utopia e depois dar o conceito de distopia. O conceito de utopia é chegar a um estado de coisas ou uma sociedade, digamos que perfeita, em que tudo vai correr de acordo com os nossos próprios ideais, aquilo que são a nossa própria ideia de perfeição. Enquanto uma distopia é o contrário de uma utopia. Então, é pensarem naquilo tudo, né, que vai ser a antítese da utopia. Então, aqui nesse livro, Orwell nos traz essa sociedade, né? Com o personagem do Winston, uma sociedade em que tudo é controlado, em que tudo é controlado pelo Estado, em que tudo é controlado por um Estado que ninguém conhece quem é, né? Que é o grande irmão. E isso acaba por tocar muito num conceito que nós temos muito atualmente, né? Esse Estado moderno, esse Estado gigante, esse Estado grande, que muitas vezes nós não conhecemos quem são eles, quem são essas entidades, por mais que nós fazemos parte dessa democracia, né? Mas nós muitas vezes não conhecemos quem são os verdadeiros chefões, aqueles que realmente mandam, aqueles que realmente têm domínio sobre a própria realidade, sobre a própria política pública, sobre tudo, né? Economia, etc. E aqui temos um grande irmão que ninguém sabe quem é esse grande irmão, mas que tem um domínio enorme sobre todas as pessoas, né? Então Winston, que é um funcionário do governo, desse próprio governo, ele trabalha para refazer a história. Então, ele entende que começa a viver tudo aquilo que ele está a viver é uma mentira, só que ele não pode expressar isso porque tudo é controlado. Tudo. Dentro de casa tem o que chamam de uma teletela, em que todos os seus movimentos são vistos. Só que Winston começa a escrever, começa a expressar de alguma forma esse descontentamento porque ele sentia que era insuportável, né? Então, o que eu tento trazer aqui é uma abordagem de que você sente na personagem do Winston uma busca pela liberdade. Por isso é que a liberdade é aquele direito, aquele direito fundamental que vem dentro de nós, faz parte da nossa natureza humana. Por mais que nós vivamos numa sociedade em que tudo é controlado, todas as narrativas são controladas, ainda assim há essa busca pela liberdade, ainda assim há uma busca pelo livre pensamento, pela livre ação, livre economia, tudo, né? Essa busca pela liberdade faz parte da natureza humana, né? Então nós temos aqui uma crítica muito dura que Orwell faz, que já acontecia essa tentativa de desvirtuar a língua, de tirar o significado da língua, né? Das palavras, porque as palavras representam um ente na realidade. Então, quando eu estou a me referir a um ente, eu uso palavras. Então, quando eu falo uma cadeira, você imagina a cadeira, né? Então, quando você fala liberdade, você imagina o conceito, quer dizer, o conceito precisa ser nomeado. E essa nomeação desse conceito, né, requer sobre si todas as coisas que fazem parte desse conceito. Então, a tentativa do grande irmão e do seu Estado é desvirtuar, tirar completamente
esse sentido das palavras. Então você vê o ministério o ministério do amor, na verdade é o ministério do ódio. Você vê que o ministério da paz, afinal, o ministério da guerra. Você vê que o ministério da verdade, afinal, o ministério da mentira. Então, você vê essa desvirtuação do significado das palavras nesse livro. Então, é assim um livro fundamental para o entendimento da própria realidade. Na verdade, o Orwell faz uma crítica ao que se passava na União Soviética, ao regime comunista, né? Principalmente porque ele viu o que estava acontecendo, ele viu essa busca por um Estado, essa busca por uma utopia, e o Orwell traz isso muito bem aqui neste livro, de como essa busca utópica por essa realidade sempre descamba em regimes totalitários, em regimes em que a liberdade são cerceadas, em regimes em que tudo é controlado por um ente, né? E nós vimos isso ao longo da história. Não só o regime, ele faz uma crítica ao regime comunista, mas você encontra vários outros regimes que se assemelham àquilo que ele traz, né? O controle total, o cerceamento da liberdade, tudo, tudo, exatamente tudo. Então, tem aqui 1984 do Orwell. É um livro que eu acho que todo mundo consegue ler, todo mundo consegue ler, né? A figura do Winston, do Grande Irmão, do O'Brien, tudo. É um livro fenomenal. Fica aqui a sugestão de 1984. Também temos aqui, assim, um calhamaço. Creio que seja o maior livro que eu li. Tá entre este ou o Conde de Monte Cristo. Ou é o Guerra e Paz ou o Conde de Monte Cristo. São 1300 e tal páginas. E a letra é pequenininha, então talvez em outras tenha mais páginas. O que falar de Tolstói? O que falar de Guerra e Paz? Guerra e Paz é assim aquele livro que toca sobre as guerras napoleônicas. Fala sobre as guerras napoleônicas. Toca... parece que é uma história sobre guerra, mas é uma história sobre a sociedade. É uma história sobre a sociedade russa. Mas por que ele é um clássico? Justamente porque não fala somente da sociedade russa. Está a falar de todos nós. Está a tocar na sociedade russa, mas está a falar de todos nós. Está a falar do fofoqueiro, está a falar do sonhador, está a falar daquele que está atrás dos seus sonhos, está a falar de todos nós, né? Como eu disse no vídeo passado, o sociólogo da sociedade é Tolstói. Queres entender mais sobre a sociedade, sobre as relações entre a sociedade, é Tolstói. Você encontra então aqui a história da família Rostov e da família Bolkowski. Basicamente, resume-se nisso, embora Bezukov, a família Bezukov, do Pedro, né, do Lord Bezukov, também faz muito parte. Eu, por acaso, a figura que mais eu gostei durante o livro todo é a figura do Pedro. Me interessou muito, né, porque o Pedro é o tipo de personagem que mistura muita coisa. Ele foi mudando de opinião à medida que ele foi amadurecendo. Ele assim, era um apoiante do bonapartismo. Depois ele vira maçônico. Depois ele vira cristão. Então é uma descrição sobre a realidade impressionante, né? Você também tem... Eu gostei muito da figura para alguns, aqui no meu tá André, mas para outros é o Andrei, né? O Andrei Bolkowski, que é assim uma figura muito, muito, muito interessante, muito bela, né? Muito bela a figura do Bolkowski, né? Não, a irmã Maria, a irmã do Andrei, a Maria, muito bela a Maria, né? Depois você encontra outras personagens da família Rostov, você encontra o Nikolai, ou Nicolau, você encontra a Natasha, tu encontras a Sônia, que também faz parte da família, e encontras o Lord Rostov, a família. O que é que tem de tão belo nesse livro? É um livro de 1300 páginas. Tu vais encontrar desde vingança, amor, sociedade, liberdade, sentimentos sobre nação, sentimentos sobre uma busca por algo que parece predestinado, vai falar sobre religiosidade, vai falar sobre que encontra-se muito nos livros russos, essa sentimentalidade russa de ver em si mesmo os agentes de uma transformação sobre a Terra. Os russos veem como se eles fossem o povo escolhido, né? A segunda Roma. E você encontra muito isso na visão deles,
de que eles vão salvar. Então eles acreditavam piamente que eles iam derrotar Napoleão. Embora que eles não conseguiram derrotar nas armas, eles derrotaram Napoleão porque Napoleão recuou ele mesmo depois da chegada a Moscovo, né? Então você encontra a história de Napoleão paralelamente com a história de Pedro. Você encontra o André a vislumbrar a morte mais de uma vez, e você vê a descrição dele sobre aquele momento é de uma capacidade que não é possível encontrar em autores que não sejam tão bons quanto o Tolstói. Por isso, como diz o professor Rodrigo Gurgel, nós temos justamente a literatura para vivenciar coisas que nós não íamos conseguir vivenciar se nós, na vida, né? Na nossa vida diária, né? Porque os livros trazem justamente isso. Você consegue vislumbrar algumas coisas que não são possíveis pela tua própria realidade, porque você está limitado a uma dada realidade. Mas eu, por exemplo, me senti perto das guerras napoleônicas, né? Me senti perto daquela sociedade russa bastante, né? E tem essa coisa da sociedade russa misturar muito o russo com o francês, porque naquela época do imperador Alexandre, muitos já estavam a entrar na cultura europeia, então teve essa coisa dos russos quererem se ocidentalizar muito, e você encontra isso, né? Isso depois acaba com a Revolução Russa, né? Com os comunistas, mas a Rússia tinha muito isso. Então você vê em Tolstói ela descrever toda essa sentimentalidade russa, mas que não descreve somente a sentimentalidade russa, descreve a sentimentalidade do povo. Aqui, eu que sou angolano, do povo angolano, eu tenho a certeza que descreve dos brasileiros, porque eu assisto muito, descreve dos portugueses, descreve até nós, não é? Que falamos português em todo o mundo, que não estamos diretamente ligados a uma cultura que parece tão diferente. Mas no fundo você percebe que nós não somos tão diferentes, que nós somos, como povo, como seres humanos, muito parecidos, temos exatamente os mesmos entendimentos. Temos a mesma ansiedade por determinadas coisas, por liberdade, por mais. E eu gosto muito da figura do Pedro, porque o Pedro é um sonhador. O Pedro é um sonhador e, apesar de tudo, ele foi sempre procurando e sozinho encontrando as suas próprias respostas, né? E a Natasha me apresentou um conceito sobre um pouco de como as mulheres, de como o amor nas mulheres funciona, que é interessante. Encontrei também na figura da Maria uma devoção por Deus impressionante, né? Apesar do pai, o pai Bukowski, né? O Lord, ser bastante duro, não é? Ser bastante duro com ela, mas ela continuava amando o pai do mesmo jeito, da mesma forma. Apesar de todo mundo dizer que ela era feia, que ninguém queria exatamente ficar com ela, ela nunca parou, nunca parou de ser aquela pessoa amável, nunca parou de acreditar nas pessoas, nunca parou de amar o seu pai, nunca parou de amar as pessoas que estavam ao seu redor, né? E essa obra é assim uma leitura que mudou completamente a minha vida. Completamente, completamente. Tem muita coisa que o vídeo vai ficar muito longo e eu não quero que fique. Se quiser uma resenha completa, né, daquilo que eu percebi sobre a profundidade dessa obra, deixem aqui nos comentários. Vamos para a última obra, uma leitura atualmente, que é The Karamazov Brothers, os irmãos Karamazov, em português. Que, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Dostoiévski é, meu Deus, impressionante. É impressionante mesmo. Essa acho que é a quinta obra que eu leio do Dostoiévski. Parece que eu estou a ler a primeira obra do Dostoiévski. Parece que eu estou a ler algo diferente, né? Já li, para mim, uma das obras magnas que vem sempre na minha cabeça, naquilo que foi a minha melhor leitura, eu ponho Crime e Castigo do Dostoiévski. Essa obra está a chegar lá. Está a chegar lá.
Porque eu li cerca de... aqui está dividido, creio que em 4 livros. Eu li o primeiro livro. E, meu Deus, discussões belíssimas. Belíssimas. Eu ouço o conceito de belo, mesmo quando as coisas são trágicas ou, digamos, que alguém vai morrer. Porque é a descrição é que traz essa coisa, né? E neste livro, já no início começa a discutir coisas sobre a imortalidade da alma. Já começa a discutir coisas sobre a imortalidade da alma, sobre a verdade, sobre o porquê Deus é necessário. E uma das coisas que ficou muito patente na minha cabeça foi a discussão sobre a verdade. Que aqui é uma discussão sobre a verdade impressionante, que é a verdade é meio que a salvação da vida. A verdade é a salvação da vida. E quando nós, né, mentimos, dizemos que não há verdade, nós só estamos a afundarmos mais, a entrarmos num abismo. E o mentiroso, aquele que mente incessantemente, ele depois não consegue reconhecer a verdade e ele mesmo já não consegue perceber a realidade à volta de si e tudo aquilo que está ao redor dele, ele começa a ver como uma mentira. Então ele começa até a desconfiar dos seus próprios sentidos, daquilo que é a verdade que as outras pessoas falam, de tudo ao seu redor. Então ele traz esse conceito de porque a verdade é tão necessária que você se pode pensar, meu Deus, mas é isso mesmo. É isso mesmo. E outra coisa impressionante que ele traz é o conceito de amor. Ele diz que hoje é uma sentimentalidade, ele escreveu isso em 1800, meu Deus do céu. Se não me engano, 1881. E ele traz já esse conceito de que há uma tentativa de dizer que nós temos que amar a humanidade. Nós temos que amar a humanidade. Só que o Dostoiévski diz que amar a humanidade é uma coisa tão abstrata, que é quase impossível nós fazermos isso, né? Então nós encontramos hoje pessoas a dizerem não, eu amo a humanidade, eu quero o bem da humanidade, mas não consegue amar o seu próximo. Essa é a discussão que o Dostoiévski traz. Você não gosta do teu vizinho de porta, você não gosta do teu colega de trabalho, você não gosta do teu amigo, não gosta das pessoas que você encontra no táxi, no autocarro, no ônibus, no transporte público. Você não gosta dessas pessoas, mas você ama a humanidade. É engraçado, mas você diz amar a humanidade. Então você diz, eu amo as pessoas que estão, sei lá, na Somália, passarem fome, não sei o quê. Mas tu não consegues amar o teu colega de serviço, o teu colega de trabalho, o teu colega de escola, o teu colega de universidade. Você não consegue amar as pessoas que estão ao redor de ti. O teu tio, o teu primo, mas tu amas a humanidade. E ele traz isso aqui, que isso é um completo, né, absurdo. E depois ele traz uma outra coisa que para mim ficou muito patente, que foi esse conceito de Deus, né? Essa saída de Deus. Ele diz que essa tirada de Deus leva, né, as pessoas ao niilismo e ao socialismo. Por que ele diz isso? Porque é como se o socialismo trouxesse essa ideia de paraíso. Só que a ideia de paraíso é uma ideia de paraíso na Terra, uma ideia agnóstica. Uma ideia que já foi quebrada, já foi discutida pela igreja durante muito tempo. É uma ideia gnóstica mesmo, né? É uma ideia de trazer o Deus na Terra, de trazer. Ela até diz que esse ateísmo e socialismo é você não fazer com que a Terra, que os homens subam até os céus, mas que os céus desçam até a Terra. Então, é trazer o paraíso para a Terra e não os homens irem para o paraíso. Então, ele diz que isso são as consequências dessa retirada de Deus sobre a sociedade, né? Até onde eu pude ler, até onde eu consegui ler. E Dmitri, Alyosha, Fyodor, Ivan. Até agora uma leitura belíssima, vocês podem ver, eu estou todo ele marcado já. É assim um livro
Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Dito isso, muito obrigado por chegarem até aqui no vídeo. Sei que ficou um pouco longo, mas eu gostaria de vos introduzir um pouco sobre o livro e um pouco do meu entendimento. Eu acho que se gostariam que eu fizesse alguma resenha de algum livro, por favor deixem aqui. Eu vou fazer definitivamente uma resenha depois de eu terminar o segundo livro dos irmãos Karamazov. Sinto que é necessário isso, sinto que preciso falar com alguém e esse alguém são vocês. Muito obrigado. Eu estou a pensar também em começar a trazer literatura angolana, de escritores jovens angolanos. Eu vou começar a ler e trazer aqui para vocês. Espero que possam apreciar, partilhem com vossos amigos, partilhem com toda a gente que vocês conhecem. Muito obrigado, muito obrigado. O meu vídeo passado chegou a muita gente. Estou muito feliz por o meu vídeo conseguir chegar a tanta gente. Muita gente se identificou. E isso aqui para mim é o mais importante. Porque eu gosto de falar de livros, de estudos, de como entender melhor, de como ser, além de uma pessoa melhor, mas um estudante melhor, um leitor melhor, né? E essas sugestões de leitura definitivamente vão trazer isso para você. Então, partilha com vossos amigos, subscrevem o canal. E esse aqui é mais um vídeo. Muito obrigado.